Olá a todos, sou Francisco Renato, aluno do programa de pós-graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal da Bahia. Irei apresentar o trabalho de balanceamento de carga dinâmico, distribuído e centrado no conteúdo para redes de dados nomeados. Esse trabalho tem como coautores André Madureira e professor Leobino Sampaio. Aqui é a agenda da nossa apresentação. Bem, as redes de dados nomeados, ou NDN, possuem um modelo de comunicação centrado no conteúdo. Isso quer dizer que essa comunicação fim a fim, baseada na entrega de pacotes identificados por endereços IPs, como conhecemos hoje, e entre a comunicação baseada na recuperação de dados, através de nomes. Isso permite a desassociação do localizador e identificador do conteúdo, em que o nome dos dados é compartilhado entre as camadas de aplicação e rede. Então, os roteadores podem encaminhar pacotes de interesse usando esses nomes. Pacotes de interesse são pacotes emitidos por consumidores para recuperar dados nos produtores. O encaminhamento se dá através de estratégias, que decidem o que fazer com os pacotes recebidos. Elas usam informações armazenadas na FIB, se beneficia do uso de cache, em que os interesses podem ser satisfeitos localmente, e há vantagens em combinar essas estratégias de encaminhamento e uso de cache. Isso atende bem às aplicações de conteúdo estático, por exemplo, conteúdos em que são comuns a vários usuários. São exemplos dessas aplicações: streaming de vídeo, acesso a uma página web. O encaminhamento de interesse para conteúdo dinâmico é um pouco diferente, uma vez que esses conteúdos eles são relevantes apenas para o par de novos comunicantes. São gerados sob demanda e são exclusivos a cada consumidor. São exemplos o acesso à Internet Bank, conta cloud. Por serem exclusivos, apresentam o uso ineficiente de cache. Embora os dados sejam armazenados, não podem ser usados. Isso faz com que esses interesses sempre devam ser encaminhados até a fonte. Isso causa o aumento do volume de tráfego na rede e a sobrecarga na própria fonte. Com isso, é necessário adicionar novas réplicas para melhorar a disponibilidade dos serviços. O problema é que, embora haja várias réplicas, o encaminhamento não consegue balancear a carga entre essas réplicas. Dessa forma, algumas ficam sobrecarregadas e outras subutilizadas. Então, nosso objetivo é propor a estratégia que faz o balanceamento de carga entre as réplicas disponíveis, explorando as características da arquitetura NDN sem alterar essa arquitetura. A proposta é o balanceamento de carga centrado no conteúdo, ou B3C, em que aplicações dos consumidores colaboram com os encaminhadores. O encaminhamento considera, então, a classe de tráfego informada nas aplicações. Os encaminhadores tomam decisões de balanceamento de forma distribuída, usando as suas informações locais, o tipo de conteúdo informado pelas aplicações, sem adicionar tráfego de controle. Como contribuições, apresentamos a estratégia de balanceamento para conteúdo dinâmico e estático e a introdução do conceito de diferenciação de serviço em NDN. A NDN possui as seguintes estruturas fundamentais: a PIT, que mantém a trilha dos interesses encaminhados para retornar os dados, a FIB, que armazena informações para alcançar as fontes, e a CS, que representa o armazenamento de dados nos roteadores. Apresentamos a terminologia a seguir. Conteúdo estático ou conteúdo é aquele obtido via interesse para conteúdo. É gerado e publicado pelo produtor como objeto pré-existente. E conteúdo dinâmico ou serviço é obtido via interesse para serviço. Ele requer computação e ele é gerado sob demanda. A comunicação na NDN sempre é reativa, ela é iniciada pelos consumidores. As aplicações definem um padrão de nomeação de dados exclusivo. Os protocolos de roteamento mantêm as FIBs atualizadas e as estratégias de encaminhamento são responsáveis pela decisão de encaminhar os pacotes. Elas usam informações da FIB e mantêm na PIT informações para retornar os dados pelas rotas do interesse. Analisando esse exemplo de balanceamento de carga entre rotas aqui no núcleo da rede, quando o consumidor C2 ele faz a busca pelo conteúdo vacina, sua requisição tende a ir até o produtor. Quando C1 requisita o mesmo conteúdo que C2 requisitou, C1 consegue obter o dado na cache de G1, uma vez que C2 já tinha requisitado esse conteúdo. Algo semelhante acontece quando o consumidor C4 requisita um novo conteúdo que ainda não tinha sido requisitado. Sua requisição tende a ir até o produtor. Contudo, quando C3 requisita o mesmo conteúdo de C4, novamente a cache de G1 é utilizada. Vemos então que a cache consegue reduzir bastante o número de requisições que tendem a ir até o produtor. Ainda assim, é necessário que haja uma estratégia para balancear essa carga no núcleo da rede. E agora analisando o balanceamento de carga entre as réplicas de serviço. Nas réplicas, o balanceamento pode acontecer para serviço, o balanceamento pode acontecer tanto no núcleo como entre as réplicas. Vejamos um exemplo.
consumidor C1 requisita o interesse para o serviço S1. Sua requisição tende a ir até a réplica 1, por exemplo, que é a réplica do serviço 1. Quando o consumidor C3 requisita o interesse para o mesmo serviço, sua requisição tende a ir até a réplica, no caso o R3. Vejamos que, embora sejam requisições para o mesmo serviço S1, todas elas tendem a ir até a réplica. A cache de G1 não pode ser usada, por exemplo. Certo que os nomes dos dados dos interesses aqui são diferentes, mas se tratando de interesse para serviço, eles sempre serão diferentes. As aplicações garantirão isso, uma vez que eles são exclusivos a cada consumidor. Então, o balanceamento deveria acontecer entre as réplicas e entre as rotas. Vemos então que, embora o serviço seja popular, aqui no caso S1 é popular, os dados para o serviço não são populares. Uma visão geral da nossa proposta é que ela consegue balanceamento distribuído em cada nó. Ele acontece entre as rotas e entre as réplicas. As aplicações finais colaboram com os encaminhadores. As aplicações informam o tipo de conteúdo de acordo com seus requisitos. E esses tipos de conteúdo são definidos como classes. Os roteadores usam o plano de encaminhamento com o estado da NDN em conjunto com as informações passadas pelas classes. Os roteadores adotam um esquema de fila circular, baseado nas interfaces de saída de cada prefixo, para alcançar o balanceamento mais eficiente. Analisando aqui essa topologia, vemos então que nessa topologia há o balanceamento tanto no núcleo, entre rotas, como entre réplicas. Aqui seria o ideal. Vendo que os pacotes estão coloridos de acordo com requisitos, no exemplo, seria o número de saltos, em que o vermelho é menos saltos e o verde mais saltos, observamos que aqui há o balanceamento ideal, atingindo os requisitos da aplicação. Agora, por que adotar a classe de tráfego? Primeiro, o encaminhamento baseado estritamente em prefixo, ele apresenta um nível de granularidade inadequado à real necessidade do tráfego. Vejamos um exemplo a seguir. O operador configurou o prefixo /UFBA para usar multicache. Todo interesse que chega com o prefixo /UFBA será encaminhado pela estratégia multicache. Agora, e se o interesse para /UFBA-DCC necessitar um novo comportamento? O operador terá que configurar nova estratégia para atender esse novo comportamento. E se o interesse para /UFBA-DCC vídeo necessitar um novo comportamento? Novamente, o operador terá de configurar essa nova estratégia. E se o interesse para UFBA-DOCS, DCC-DOCS, exigir um novo comportamento? Novamente, a nova configuração. E assim por diante. Aqui temos um problema operacional de configuração. Ainda mais grave que o problema anterior é esse problema, uma vez que na NDN os roteadores são configurados localmente de forma independente. Analisando o exemplo aqui, RT0 foi configurado pelo operador o prefixo /UFBA para usar a best route, o RT1 com a multicache e o RT2 com a broadcache. As aplicações de interesses para o prefixo /UFBA aqui necessitam que os interesses sejam encaminhados usando a best route. Ele é atendido no RT0, contudo, quando, a partir do RT1, esses interesses são encaminhados por estratégias não esperadas pelos consumidores, pelas aplicações consumidoras que necessitavam best route. Vemos aqui a quebra do requisito da aplicação. Esse é o problema. Então, para resolver esses problemas, nós adotamos classes de tráfego. Essas classes elas podem ser úteis além das estratégias de encaminhamento, nas políticas de cache, no gerenciamento e mobilidade e na segurança. Uma gama dessas classes podem ser definidas de acordo com os seus requisitos. Aqui trazemos apenas 3 exemplos para fins de experimentação de acordo com os seus requisitos mínimos. Mantivemos as estruturas dos pacotes, apenas adicionando uma tag no cabeçalho do interesse, usando uma estrutura especializada para evitar alteração na arquitetura. E essa tag, esse campo adicionado, ele evita tráfego de controle. Essa ideia desse campo é semelhante ao tipo de serviço utilizado no cabeçalho IP. A nossa estratégia separa o tráfego através das classes, mantém medições por prefixo e interface de saída, e para isso usa a estrutura especializada do módulo NFD da NDN. Vendo aqui um ambiente, foi usado o simulador NDN Sim, e nós separamos os consumidores em 2 grupos. O grupo 1 ficou o C1 e C2, que requisita serviço a P1, P2 e P3. E C2, C3 e C4 requisitam conteúdos ao produtor P4. C1 e C3 iniciam ao mesmo tempo.
C2 e C4 0,5 segundo após os anteriores. A capacidade de cache foi de 100 pacotes, a política foi LRU, a duração de cada simulação foi 60 segundos, a variação para responder o serviço foi de 0 a 25 milissegundos, e as estratégias comparadas foram a B3C, que é a nossa, a COMBIS, que lida com interesse para serviço, e a RLB, que lida com o balanceamento randômico. Esses são os parâmetros destacados aqui. Foram dois casos de teste, o caso 1, 10 interesses por segundo, e o caso 2, 50 interesses por segundo de cada consumidor, replicando 10 vezes os experimentos para atingir um nível de confiança de 95%. As métricas foram a média de interesses requisitados, a média de interesses recebidos, média de acerto de cache, taxa de ocupação da PIT, taxa de satisfação de interesse e atraso médio. Analisando aqui a média de interesses emitidos nos consumidores, nos dois casos, em dois cenários, tanto o cenário 1 de 10 interesses, o cenário 2 de 50 interesses, vemos que as estratégias obtiveram uma quantidade de interesses emitidos iguais em ambos os cenários, mostrando a conformidade das aplicações. Analisando a média de interesses recebidos nos produtores, vemos que a CONVIS, aqui no cenário 1 de 10 interesses, ela apresenta um balanceamento desproporcional. P1 fica sobrecarregado e P3 subutilizado. Enquanto a nossa estratégia e a RLB apresentam um balanceamento uniforme. Já o produtor P4 ele recebe todos os interesses, uma vez que ele não tem réplica. No cenário 2, de 50 interesses por segundo, novamente, a nossa estratégia e a RLB mantém o balanceamento regular, enquanto a CONVIS mantém o balanceamento desproporcional. Analisando a média de acesso de cache nos roteadores, no caso 1, apenas RT1 obteve cache. Isso se deve ao fato de RT1, a cache dele ser maior do que a carga de interesses no cenário 1. Analisando o cenário 2, apenas a nossa estratégia consegue obter cache em RT2 e RT3, ou seja, apenas a nossa consegue utilizar esse caminho auxiliar do RT1, RT2, RT1, RT3. Esse caminho aqui é RT1, RT3. Mostrando que a gente consegue usar os dois caminhos, ou seja, há um balanceamento aqui no núcleo também. Analisando a taxa de ocupação da PIT dos roteadores, vemos que no cenário 1, RT1, em RT1, a CONVIS obtém uma leve tendência de queda do uso da PIT. A mesma coisa acontece no RT3. Enquanto isso, a nossa estratégia e a RLB mantém um pouco mais de uso de PIT nesses roteadores RT1 e RT3. Isso mostra que a nossa estratégia também, novamente, usando o caminho RT1 e RT3, ou seja, o caminho auxiliar. Isso se confirma no cenário 2. A nossa estratégia é a que mais usa RT1 e RT3. RT1 e RT3, o caminho auxiliar, mostrando mesmo que a gente consegue balancear aqui a carga no núcleo. Uma vez que a ocupação da PIT indica o uso desse caminho, isso mostra que realmente a gente usou esse caminho auxiliar. Analisando a taxa de satisfação de interesse nos consumidores, vemos que todos eles obtiveram a sua satisfação de interesse. O C2 e C4 ele obtém uma leve quantidade menor de interesses satisfeitos devido ao fato de iniciarem 0,5 segundo após os anteriores. Analisando o atraso pelos consumidores aqui para dados, C4 sempre obtém um atraso menor em relação ao C3, nos dois casos avaliados. Já que no C3 aqui, no cenário 2, nossa estratégia obteve um atraso maior em relação às estratégias comparadas. Isso se explica devido ao fato da gente usar o caminho RT1 e RT3. Esse caminho tem um salto a mais e, portanto, maior atraso de propagação e processamento, o que influencia o atraso final aqui. Como conclusão, apresentamos uma estratégia de balanceamento de carga para NDN. Ela lida com tráfego variado, tanto de interesse para conteúdo dinâmico e estático. Ela introduz o conceito de diferenciação de serviço, o balanceamento distribuído nos roteadores. As aplicações colaboram
com encaminhamento de interesses, sem tráfego de controle, sem alteração na arquitetura. A proposta alcança, então, resultados significativos em relação aos trabalhos avaliados, com potencial para estudos futuros. Esses estudos serão explorados através de políticas de cache, ciência de tráfego, mecanismo de controle e congestionamento, experimentação com outros protocolos de rateamento, investigação e categorização dessas classes de tráfego. Gostaria de agradecer a CAPES, o CNPq e a FAPESP e a atenção dos senhores.